Paz, irmãos e irmãs, você do Instagram, você do Facebook, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Mais uma vez estamos juntos aqui, juntas, para conversarmos um pouquinho sobre a Bíblia. Deixa eu tirar aqui a minha máscara. Eu quero te dar boas-vindas mais uma vez. Obrigado pela tua companhia, pela tua presença, ainda que virtual, né? Tô acabando de ver que eu não pentei o cabelo, mas é assim mesmo. E hoje, irmãos e irmãs, a gente está pretendendo começar a falar um pouco sobre dízimos e ofertas. No nosso meio protestante, no nosso meio evangélico, a gente costuma chamar isso comumente de mordomia cristã. Nós comumente chamamos de mordomia cristã, e é uma maneira da gente falar de muitas coisas que envolvem dízimos e ofertas, mas de uma forma bastante genérica, né? E nesses dias, eu confesso a vocês que eu não sei exatamente quantos encontros a gente vai precisar, mas o que eu quero passar para você, conversar contigo, onde essa palavra dízimo acontece, onde essa expressão oferta acontece. E eu quero começar a partir de uma fala de Jesus, até mesmo porque é uma forma de, vamos dizer assim, de disclaimer, né? De advertência. Nós temos uma maneira de olhar a Bíblia e interpretar, que é sempre a forma, vamos dizer assim, cristocêntrica. A gente tem que entender que a Bíblia, para nós, ela tem que ser aberta com uma chave de leitura. Então essa chave de leitura chama-se Jesus Cristo. Então toda vez que a gente olhar para o Antigo Testamento, a gente tem que olhar o Antigo Testamento com um óculos, né? Que não é esse aqui, mas é o óculos de Jesus. Ou seja, eu olho para o Antigo Testamento, tento de alguma maneira pensar o que Jesus falou sobre isso, ou o que o Antigo Testamento, ou o que esse Primeiro Testamento tem a dizer acerca de Jesus, que é a nossa chave de leitura. Isso é importante, gente, porque todas as vezes que a gente abre um texto do Antigo Testamento, nós temos às vezes a tendência ou de judaizá-lo demais, né? Ou de relativizá-lo demais. Isso às vezes gera alguns problemas. Outra coisa também que eu preciso levantar para você diz respeito ao uso que se faz na atualidade dos dízimos e das ofertas. Então, verdadeiras aberrações teológicas foram construídas sobre a ideia de dízimos e ofertas, mercantilizando essa relação e fazendo com que dízimos e ofertas passassem a ser moeda de troca com Deus, né? É quase uma volta, gente, às antigas indulgências da Idade Média. Você que frequentou ensino fundamental e médio deve ter visto na escola que na Idade Média a Igreja Católica ela cobrava as tais das indulgências, ou seja, você comprava perdão de pecados ou uma vaga no paraíso. Bastava para isso você deixar uma quantia de dinheiro lá perante o sacerdote. E aí, coisa essa, gente, que depois, quando veio a tal da reforma, a conhecida reforma protestante, vocês lembram quando a gente estudava no ensino médio, fundamental e médio, a ideia das indulgências e tal, e depois veio a reforma protestante? 1517, aquele monge lá de uma cidade na Alemanha coloca no dia 31 de outubro
as 95 teses conhecidas como as teses, né, de Lutero, as 95 teses de Lutero, entre elas a questão das indulgências, que isso não tem base bíblica e tudo mais, tal. E de lá para cá, os protestantes eles fincaram bandeira e geraram uma cisma, uma divisão no seio da igreja. Bom, mas vamos orar. A gente tem bastante coisa para conversar, ok? Vamos orar. Obrigado, Senhor, nessa manhã nós te louvamos, te bendizemos e te exaltamos. E o que nós desejamos, Senhor, é que a tua palavra ela seja desvelada para nós. Então nos ajuda a caminhar por ela, a andar, Senhor, trilhando os teus passos nela, e dando para nós compreensão, concedendo a gente, Senhor, compreensão, para que a gente aprenda. Colocamos diante de Ti todas as nossas inquietações, ansiedades, nos reconhecemos pecadores e pecadoras, e nessa manhã sim, Senhor, queremos essa Tua presença, que nos renova, que nos torna novos e novas na Tua presença, sim. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Irmãos e irmãs, eu quero começar contigo, como eu falei que Jesus ele é vamos dizer assim, o nosso óculos. Abra comigo Evangelho de Lucas, no capítulo 11, verso 42. Lucas 11, 42. Lucas 11, 42. Lucas 11, 42 diz assim: mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Aqui, irmãos e irmãs, nós temos uma reprimenda de Jesus com relação a uma prática estabelecida no meio judaico. E aqui ele repreende diretamente os fariseus. Primeiro, a gente precisa lembrar que, gente, quem eram os fariseus? Não sei se eu já falei aqui, mas a gente pode tentar falar de novo, para que a gente entenda. Eu vou tentar explicar. Não pense você que o judaísmo da época era algo que era monolítico, era um negócio inteiriço e todo mundo concordava plenamente com tudo o que acontecia. Você tinha linhas de pensamento e linhas de interpretação da Bíblia, a Bíblia deles, né? A Bíblia da época. Olha, sempre quando eu falar a Bíblia, nesse contexto, é a Bíblia, o Primeiro Testamento, é o Antigo Testamento, tá bom? O Novo Testamento não tinha, não existia, não tinha sido escrito ainda. E aí, eles tinham maneiras diferentes de interpretar certas coisas, assim como nós hoje. Denominações. Exatamente. Assim como nós hoje temos uma profusão de denominações, um monte de maneiras de enxergar as coisas, de interpretar as coisas, de linhas teológicas, eles também tinham. Então, dentre as principais, as mais conhecidas, você tinha os saduceus, que eram um grupo que não acreditava na ressurreição da maneira como muitos acreditavam. Você tinha os essênios, ou o pessoal que ficava nos desertos, eles comumente eram chamados de essênios,
E esse grupo ele foi bastante evidenciado quando da descoberta dos manuscritos conhecidos como os manuscritos do Mar Morto, né? Alguns críticos dizem que na verdade o correto seria dizer os manuscritos do deserto da Judéia, porque não eram apenas do Mar Morto, mas em vários lugares no deserto da Judéia foram encontrados rolos. E esses rolos, lá pelo ano de 1947, quando foram encontrados, eles evidenciaram a forte presença de um grupo conhecido como os essênios. Eles eram monásticos, pregavam uma separação completa da sociedade, então eram bem diferentes. Você tinha também os zelotas, que acreditavam que era na base da força. Existe uma hipótese, inclusive, que alguns dos discípulos vieram, quer fechar? Vieram dos zelotas, né? Porque o que te explica, por exemplo, que Pedro ele saca de uma espada ou de um facão, vamos dizer assim, para no momento da prisão de Jesus? Então, muito provavelmente, alguns deles podiam também ter sido recrutados dos zelotas. E havia um partido dos herodianos, dentro do judaísmo, que era quase que um partido político. E tinha os fariseus. Os fariseus, na época, eram aqueles que prescrutavam a lei. Boa parte dos escribas estavam dentro desse grupo dos fariseus, e eles eram o que a gente chamava os guardiães, os ortodoxos da tradição. Eram eles que ensinavam a lei no sentido estrito, a Torá, ou no sentido mais amplo, que seria a Tanakh, né? a Torá, os Nevi'im, os Ketuvim. Eram eles que ensinavam a conhecida Torá oral, né? Que eu já devo ter falado com vocês aqui, para o judeu não é somente a Torá, os 5 livros escritos que nós conhecemos, mas há algo muito maior conhecido por Talmud, que é a Torá oral, a grande tradição, que ela é composta da Mishnah, que são os comentários compilados da Torá. Então essa Mishnah era uma Torá oral, ela foi compilada e colocada. E depois, quando o povo foi levado ao cativeiro em Babilônia, esses cativos produziram mais conteúdo, que eram os comentários da Mishnah, e que eles chamaram de Gemara. Tinha o pessoal que foi para Babilônia, né? Foi levado cativo para Babilônia, e eles fizeram essa composição, a Gemara, na Babilônia. E teve o pessoal que ficou em Jerusalém e compôs o de Jerusalém. A essa Gemara, seja tanto a de Jerusalém quanto a de Babilônia, juntada à Mishnah, eles chamam de Talmud. Essa é a questão. Então, no tempo de Jesus, o que estava presente era isso, a Torá oral. E quem guardava isso? Os fariseus. Qual foi o grande problema que Jesus aqui, nesse texto, ele aponta? Ele aponta que eles cumpriam a lei? Cumpriam. Eles davam o dízimo da hortelã, como está o texto, da arruda e das outras hortaliças. Se não me engano, em Mateus 23, deixa eu só dar uma olhada aqui, gente. Eu acho que é Mateus 23, 13. Mateus 23, 23, que é o texto paralelo. Mateus 23, 23 é o texto paralelo, que ele fala assim: veja,
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, quais sejam a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. A reprimenda de Jesus é quanto ao literalismo da coisa. Se nós tivéssemos que dizer algo, seria mais ou menos assim: o legalismo em demasia gera isso aqui que Jesus está dizendo: você cumprir a letra da lei, mas não cumprir a essência dela. Quando Jesus está falando isso, gente, eu quero te levar a um texto da Torá. Tudo isso eu estou dizendo porque que é? A gente vai chegar, nós vamos dizer o que é o dízimo segundo o texto. Eu não vou para Gênesis, mas eu vou para Levítico, capítulo 27. Levítico 27. Abra comigo, Levítico 27, 13. Levítico 27, 13. Eu falei Levítico 27, desculpa, é Levítico 27, 30. Levítico 27, 30. Eu errei, irmãos. 27, 30. E aí vem a expressão: todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará, mas se de algum modo trocar, um e outro serão santos, não serão resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel. Aqui nós temos uma menção na Torá sobre o dízimo. Primeira coisa que a gente precisa dizer: o que é o dízimo? A palavra hebraica por baixo de dízimo diz respeito à 10ª parte. Ponto. A palavra hebraica por baixo de dízimo é simplesmente a 10ª parte. É 1 de 10. Ou seja, o que for a 10ª parte é do Senhor. Segunda coisa que a gente precisa dizer: dízimo, ele foi originalmente pensado com relação a produtos da terra, do campo. Ponto. Por isso, voltando lá em Lucas 11, 42. Dais o dízimo da hortelã, da arruda, todas as hortaliças. Palavra de Jesus. Por quê? O que Jesus está dizendo? Olha, eu reconheço que vocês fazem o que está preceituado lá na lei, porque lá na lei está dizendo que a gente deveria fazer isso. Está certo? Está certo. Vocês estão certos? Estão certos. Então, o dízimo era algo devido por... Aqui que vai, gente, todo o povo. Não era de alguns, era do povo como um todo. Todo judeu deveria dar o dízimo. Volte em Levítico 27, 30. Eu quero chamar a tua atenção com relação a isso de novo.
veja, se você nesse trecho encontra alguma discriminação de que um grupo tenha que dar ou outro grupo está isento de dar. Veja aí. Não tem. Então, uma primeira coisa, além da questão dízimo, é a 10ª parte. A segunda coisa, dízimo era algo que era devido por todos. E não era simplesmente apenas por conta do fruto da terra, mas era porque simplesmente era quase que eu não vou dizer mandamento, mas era uma ordenança presente no texto. Então o dízimo era para todos. Quando Jesus, em Lucas 11:42, ele está dizendo, Lucas 11:42 de novo, ele fala, no final, fazei estas coisas, quais? A justiça, o amor de Deus, sem omitir aquelas, quais? O dízimo, doendo, cominho, hortelã, arruda e os outros hortaliças. Ou seja, Jesus está abolindo o dízimo aqui? Não, Jesus não aboliu o dízimo. Mesmo porque Jesus, gente, Jesus era judeu. Jesus não poderia simplesmente abandonar uma ordenança que vinha desde os tempos de Moisés, e aí de uma hora para outra, plim, não tem mais dízimo. Então Jesus, como judeu, ele diz, os fariseus estão certos em dar um dízimo, eles erram num pedaço, que a gente vai falar já, mas o que ele diz? Fazei estas coisas, o amor de Deus, a misericórdia, a justiça, e por aí vai, sem omitir aquelas, ou seja, você não deve deixar aquelas, porque a gente pode pensar assim, é uma trivialidade você separar a 10ª parte de absolutamente tudo, é uma trivialidade, mas é uma trivialidade que é importante. Se não fosse importante, Jesus não teria dito, fazei essas coisas, né, sem omitir ou sem deixar de fazer aquelas. Ou seja, Jesus, ele não aboliu o dízimo. Bom, dito isto, nós temos uma pergunta que a gente sempre se faz: para quem eu dou o dízimo? Eu vou falar já, gente, quando a gente estiver falando de ofertas, existe aquele trecho conhecidíssimo de 2 de Coríntios, que fala, cada um contribua segundo o propósito do seu coração, tal. A gente vai falar sobre isso já, não hoje talvez, mas a gente vai falar sobre isso. Mas eu quero me fixar no dízimo, porque a pergunta é, para quem eu dou o dízimo? No Antigo Testamento, abra comigo, Números 28, 21. Números 28, 21. Números 28, 21. Desculpa, eu falei 28, é 18, gente. Números 18, 21. Perdão, errei de novo. Números 18, 21. O trecho aqui, ele fala, Números 18, 21, aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação.
Versículo 23: Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações. E não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel, porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança tereis. E aí depois, no versículo 26, ele vai falar sobre o dízimo dos dízimos. No Antigo Testamento, para quem era destinado o dízimo? Aos levitas, ao serviço aqui ele fala, serviço da tenda da congregação. Ou seja, no Antigo Testamento, os dízimos eram para aqueles encarregados do serviço religioso. Então, como a tribo de Levi, dentre as 12 tribos de Israel, a tribo de Levi, ela não teve possessão, não teve herança, não teve parte quando da divisão das terras, quando eles chegaram a Canaã. Não tiveram, porque o Senhor disse que ele, o Senhor, seria a sua herança. E aí tudo que o povo produzisse, fruto da terra, a 10ª parte seria do levita. Então a 10ª parte era do levita. Então, se a primeira pergunta, o que é o dízimo? É a 10ª parte. Segunda pergunta, para quem era dado? No Antigo Testamento, para o levita e para os serventuários do templo, certo? Gente, isso é importante para que a gente defina alguns limites. Primeiro, qualquer coisa que a gente fale acerca do dízimo hoje, eu preciso levar à raiz, lá atrás. Eu preciso entender de onde veio isso e quais foram as transformações que isso teve ao longo do tempo, para que a gente hoje interpretasse da maneira como nós interpretamos, certo? Bom, lá em Lucas 11:42, voltando ao nosso texto inicial, Lucas 11:42, o que Jesus bate no fariseu? Ele diz que eles davam o dízimo, porém desprezavam a justiça e o amor de Deus. É curioso que lá em Mateus 23, ele é até mais enfático, né? Ele fala da justiça, né? Da misericórdia e da fé, né? E fala que eles também davam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. A gente precisa entender que para Jesus, o que era mais importante? O mais importante era cumprir o preceito fundamental da lei. Qual era o preceito fundamental da lei? Em determinado momento alguém se achega a Jesus e pergunta: mestre, qual é o maior dos mandamentos? Lembra o que Jesus respondeu? Amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E o segundo, semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E ele conclui dizendo: disso depende toda a lei e os profetas. Aí, Jesus, quando ele responde essas coisas, ele está trazendo, quando ele responde e quando ele fala em 11:42 de Lucas, isso, o preceito fundamental da lei e dos profetas está presente. Olha, eu preciso fazer valer o que é essencial, que é o amor a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. E isso acontece de que maneira? Exercitando
a justiça, exercitando a misericórdia e, por que não, exercitando a fé. E aí ele conclui em 11:42 dizendo: eu preciso fazer aquelas coisas, essas coisas, mas eu não posso também esquecer das outras. Em outras palavras, o que é essencial eu preciso cumprir. O dízimo pode até não parecer essencial, mas eu também preciso cumprir. Então, uma coisa que a gente não pode largar a mão de dizer é que mais importante que o dízimo é o cumprimento dos preceitos que são essenciais. Então, até mesmo, gente, se eu pegar, abra comigo, eu acho que vale a pena, em Mateus, no Evangelho de Mateus, lá no Sermão do Monte, que você sabe, o Sermão do Monte é o suprassumo, é o resumo, é o grande extrato do Evangelho. Mas lá no Sermão do Monte, no capítulo 5, no capítulo 5, no versículo 23, veja o que o texto diz: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Aqui a expressão é oferta, e eu vou falar sobre oferta. As palavras dízimo e oferta são palavras diferentes, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. São palavras diferentes. No Antigo Testamento, quando o Antigo Testamento ele foi vertido para que a gente chama de versão grega, né, a Septuaginta, as palavras dízimo e oferta são as mesmas palavras que são usadas no Novo Testamento, que foi escrito em grego koiné. Então, o dízimo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é o mesmo dízimo do Antigo Testamento. A oferta do Novo Testamento é a mesma oferta do Antigo Testamento. O que Jesus está dizendo no Sermão do Monte é que, se eu tenho algo contra alguém, que esse alguém da minha comunidade, meu irmão, isso fere um preceito fundamental. Se fere um preceito fundamental, o preceito fundamental vem primeiro. Ora, então, entre ofertar, ou vamos dizer assim, dizimar, e reconciliar-me com meu irmão, primeiro eu vou me reconciliar com meu irmão, depois eu vou dizimar ou vou ofertar. Nós precisamos ter muito claro isso, para que, dentre muitas coisas, mas entre elas, eu não mercantilize a relação com Deus achando que o dinheiro em si, ou o material, o bem em si, é mais importante do que a misericórdia e a justiça. Isso é fundamental para que a gente compreenda a noção de dízimo, porque senão a gente vai mercantilizar a coisa e vai fazer com que os nossos valores eles sejam equiparados aos valores modernos das ideologias modernas aí, tão presentes no nosso dia a dia. Eu posso dizer para você que hoje, com a ideologia presente, gente, eu vou usar uma expressão, pelo amor do Pai, não diga que eu sou de esquerda ou de direita, não se trata disso, mas é apenas para a gente entender que existem sim ideologias presentes no nosso dia a dia, e que elas nos influenciam diretamente, e influenciam inclusive a maneira como nós nos portamos e nós reagimos a muitas coisas do dia a dia, inclusive a nossa fé. Então, eu vou citar aqui, há uma parte de uma ideologia chamada ideologia neoliberal, que diz que eu sou o dono dos meus passos e empreendedor de mim mesmo, e que a lida com o dinheiro ou a materialidade, né, eu sou o dono disso e isso para mim é importante, é a luta pela sobrevivência, isso é importante. Quando eu digo
que dar o dízimo, dar a oferta, ela é mais importante do que reconciliar-me ou exercitar justiça, misericórdia e tudo mais, eu estou dizendo que a coisa é mais importante que as pessoas. E eu vou de encontro àquela máxima que a gente tem por aí dizendo, olha, eu tenho que valorizar ou amar as pessoas e usar as coisas. E não o contrário. Eu não posso amar as coisas e usar as pessoas, porque as pessoas não são meramente um ferramental, um instrumento que eu utilizo conforme a minha necessidade ou o meu objetivo. E o que Jesus nos diz? Olha, fazei estas coisas, quais sejam? Justiça, misericórdia, fé, sem esquecer das outras, vai de encontro ao princípio fundamental, que é a essência, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, e no Sermão do Monte, se eu tenho oferta e eu tenho que me reconciliar, eu primeiro me reconcilio, depois eu dou a oferta. Gente, eu digo para você que isso é libertador. Libertador por vários motivos. Primeiro que, quando eu entendo que o mais importante é viver em paz, tal como Paulo disse lá, tanto quanto for possível, tanto quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não é isso que Paulo diz? Isso é libertador na medida em que, se eu ando em paz no dia a dia, eu tenho a liberdade de cultuar e de adorar. Eu não quebro a minha relação com Deus. Não é à toa, gente, que a gente já falou sobre isso no Pai Nosso, nas reflexões anteriores. Não é à toa que na oração que o Senhor nos ensinou, a parte perdoa-nos as dívidas ou os pecados, assim como ela está presente. E como é uma oração que tem que ser feita dia a dia, porque o trecho que fala lá, o pão cotidiano dai-nos hoje, ou seja, é algo que eu tenho que orar todo dia. Então eu também tenho que pedir perdão ou dar perdão todos os dias. Isso é o pré-requisito para que eu tenha uma relação com o Pai. Ou seja, eu estou cumprindo o preceito fundamental: amar a Deus sobre todas as coisas. Eu te perdoo porque eu amo a Deus, mas eu te perdoo porque eu preciso te amar. Eu cumpro o preceito fundamental e tenho liberdade para adorá-lo. Quando eu não faço isso e valorizo mais a instrumentalidade do dinheiro, eu estou, gente, mercantilizando a relação. Onde, eu estou fazendo um propósito com Deus, e eu vou explicar, gente, depois eu explico, hoje não, mas eu explico sobre aquele trecho onde Paulo fala sobre semeadura, quem semeia pouco, pouco colhe, quem semeia muito, muito colhe. Isso é utilizado por uma teologia que não é, vou dizer assim, não é bíblica, não é evangélica, ela não é protestante, ela não é nada. É uma teologia que usa trechos da Bíblia para embutir valores de outras ideologias, entre elas o neoliberalismo no seio das comunidades cristãs, que é a teologia da prosperidade. Na teologia da prosperidade, a tua prosperidade financeira, material, ela se sobrepõe a quaisquer outras coisas, e isso é horroroso. Isso não é bíblico, isso não está na boca de Jesus, e a gente precisa a todo instante bater e bater e bater e bater, porque no fundo, a teologia da prosperidade, ela valoriza o que eu desejo. Qual é o nosso desejo? Nosso desejo é estar com a conta tochada de grana lá dentro, é ter fartura de bens materiais e prosperidade financeira a ponto de eu não precisar de nada e de ninguém. Se eu quiser, eu quero viajar para Roma hoje, vou pegar um avião, vou pagar a passagem, vou lá, passo uma semana e depois eu volto. Gente, isso não viajar para Roma, mas essa coisa do valorizar
em extremo a materialidade, isso não tem respaldo bíblico. Isso não é evangélico. E a gente precisa bater nisso. Por isso que Jesus, quando em Lucas 11, 42, ele fala: fazei estas coisas, quais sejam? Justiça, misericórdia e fé, sem omitir aquelas, quais sejam? O dízimo, seja do reno, do cominho, do hortelã, de qualquer outra hortaliça, do gado, enfim. Bom, dito isso, estão acompanhando meu raciocínio? Dito isso, a gente precisa fazer uma ponte. E nessa ponte, eu vou viajar com você em Malaquias, no capítulo 3, conhecido texto de Malaquias, capítulo 3. Viaje comigo no último livro do Antigo Testamento, capítulo 3, no verso 8. Capítulo 3, no verso 8. Olha, gente, eu vou ler a partir do verso 6 para dar uma ideia do que o texto diz. Mas ele diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Qual é a questão aqui? Primeira, o texto começa dizendo: Deus não muda. E eventualmente, no passar do tempo, provavelmente o povo esqueceu-se de algumas práticas. Entre elas, muito provavelmente, dízimos e ofertas. Segundo, provavelmente por estar faltando dízimos e ofertas na casa, é provável que alguns daqueles que faziam serviço no templo ou serviço religioso, serviço na tenda da congregação, eles tivessem passado alguma necessidade, estivessem passando alguma necessidade. E aí, como é que faz? A justiça não está sendo feita. Então vem a palavra do Senhor ao profeta, o profeta fala e relembra o povo. Aqui eu quero chamar a tua atenção para uma coisa muito sutil. Olha aí, versículo 8, no final: dízimos e ofertas, certo? A promessa de bênção está sobre o que? Dízimo ou oferta, à luz do que você lê no versículo 10. Versículo 10 traz a promessa. E a promessa é sobre, de bênção, sobre dízimo.
Quando a gente for falar um pouquinho melhor sobre oferta, que não vai ser hoje, mas eu posso só dar uma adiantada, o dízimo era preceito que deveria ser cumprido. A oferta é voluntária. Tanto que até hoje o judeu ele entende a oferta como voluntária e acredite, eles seguem uma gradação vamos dizer assim, dos níveis de oferta, segundo um rabino muito famoso chamado Maimônides. E eles gradam 8 níveis de oferta. Muito interessante isso. Quando eu falar de oferta, eu vou trazer isso para vocês. Mas a oferta é voluntária. O dízimo que é preceito. Sobre o preceito, cabe bênção. Então, quando ele está dizendo, olha, é porque você honra o dízimo, é que eu dou a promessa. Lembra o que nós lemos lá em Levítico, no capítulo 27, no verso 30? O que diz lá o texto? Todas as coisas são do Senhor, e a 10ª parte principalmente. Ou seja, se eu recebo a 10ª parte que não é minha e não devolvo, o Senhor está me provando, né? Eu estou sendo provado comigo mesmo na minha obediência ao preceito, no meu amor ao preceito, em última instância, no meu amor ao Senhor. Que se eu não obedecer, eu caio na primeira regra: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, e se eu não devolvo, eu estou quebrando alguma coisa. Sinistro, né? Gente, a gente tem uma questão aqui, quando a gente está falando de dízimo, e a gente está olhando o Antigo Testamento. Dízimo, ele era, como eu falei, produto da terra. Com o passar do tempo, nós deixamos de ser agropastoris e viemos para as cidades, vendemos o nosso serviço. Houve, com o passar do tempo, essa mudança. Como muitos não produzem mais, não tem mais a sua atuação agropastoril, é o fruto do meu trabalho. E do fruto do meu trabalho, a 10ª parte, ela é dada. Alguns perguntam, então já que é o fruto do trabalho, e agora? É do bruto ou é do líquido? Olha, o judeu, até hoje, ele entende o dízimo como o líquido. Por quê? É o que efetivamente chegou à sua mão. Então, quando você recebe o teu vencimento, você vai ter lá uma série de descontos, por exemplo. Mas o que efetivamente chegou na sua mão? Chegou X. O judeu, até hoje, ele entende que esse X, a 10ª parte desse X, tem que ser dado. Se você, por exemplo, é empresário, e você tem o custo de uma mercadoria, de uma venda e tudo mais, você, com toda aquela operação que você fez, você tem que descontar os custos de logística, os custos da matéria-prima, os custos de operação, os impostos, etc, 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 etc. E aquela operação, ela te deu um X, um lucro lá, uma margenzinha que te deu uma folga. É esse lucro, desse lucro, a 10ª parte você retira, que realmente foi o que auferiu, o que você auferiu naquela operação. Então, entre o bruto e o líquido, é o líquido. Vamos dizer assim, é mais simples de você entender a coisa. E hoje, quando a gente trabalha o dízimo dessa maneira, a gente precisa pensar, mas caramba, eu ganho bem, tudo isso vai para a igreja. Bom, aí são outros 500. No Antigo Testamento, o que o texto diz? Para quem eu dou o dízimo?
o texto diz que eu precisava dar o dízimo para os serventuários ou aqueles que cumpriam o serviço da tenda da congregação, certo? Hoje, por analogia, você deveria ofertar, dar o seu dízimo àqueles que fazem o serviço ou o trabalho na tenda da congregação. A gente que é protestante, nós que somos evangélicos, a gente poderia dizer assim: qual é a igreja onde você está vinculado? Você está vinculado na igreja A? Então dê o seu dízimo lá. Porque, até agora, o que a gente falou? O dízimo é a 10ª parte, é a essência, é aquilo que eu devolvo ao Senhor, do que meu não é. Onde eu deveria fazer isso? No lugar onde eu congrego. Isso seria o mais usual. Aqui eu dou um recado ao pessoal que é desigrejado. Se você está desigrejado, volte para a sua comunidade, porque não existe igreja não existe crente, discípulo sem igreja. A palavra igreja no Novo Testamento é a ideia de assembleia, de eclésia ou eclesia, que é uma congregação ou assembleia. Uma congregação ou assembleia só existe se você está ali. Ou seja, igreja só existe se há uma comunidade. Se você é um desigrejado, entre aspas, você está sem comunidade. Você está sem igreja. E sem igreja, enfim, não vira. Então ache uma comunidade, volte para a igreja. Eu sei que de repente você tem problemas aí, mas é instituição, tem CNPJ, tem gente, é homem, bababá, 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 bababá. Gente, vamos cair na real. No tempo de Jesus ele estava dentro do judaísmo, que não deixava de ser uma instituição. Não tinha CNPJ, mas era uma instituição. E aí? Ele andava fora do judaísmo? Não, pelo contrário, ele transitou dentro do judaísmo, e dentro do judaísmo ele fez toda a sua pregação, as suas homilias, as suas prédicas e blá 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 blá. E dentro do judaísmo é que ele efetuou toda a sua obra redentora para que eu e você estivéssemos hoje aqui. Dentro do judaísmo ele teve os seus embates, dentro do judaísmo ele teve as suas dificuldades todas, dentro do judaísmo ele teve os seus inimigos. Mas ele não deixou o judaísmo, Jesus morreu judeu. Assim como, e aqui eu estou falando para os metodistas, porque nós somos metodistas, somos da teologia wesleyana e tudo mais. Você que de repente está aí, vai nos ver, você que é da fraternidade wesleyana, que congrega todas as igrejas de teologia wesleyana, entenda uma coisa. No movimento original de Wesley, no movimento dos irmãos Wesley, no movimento metodista do século XVIII, aquele povo transitou dentro da igreja anglicana. Wesley morreu anglicano. Ele não foi um desigrejado. Tudo que ele fez dentro da igreja anglicana. Nós viramos metodistas depois que o metodismo saiu esse movimento saiu da Inglaterra, foi para os Estados Unidos, virou a igreja episcopal, depois com a cisão da Guerra Civil Norte-Americana, virou a igreja metodista episcopal e depois a igreja metodista episcopal do Sul. A episcopal do Sul veio para o Brasil, ficou aqui como igreja metodista episcopal, igreja episcopal, até que em 1930 somente é que tivemos a nossa autonomia. Autonomia, não foi divisão, autonomia. Nos deram a liberdade de sermos autóctones, né? A gente podia fazer conforme as nossas regras aqui, mas nos deram a liberdade. Nós não rachamos igreja. Então esse peso nós não carregamos. E dali para cá, enfim, aí tivemos as várias outras denominações wesleyanas. Entenda uma coisa: tanto Jesus quanto Wesley, eles não eram desigrejados. Então, se você é oriundo de uma dessas igrejas da fraternidade wesleyana,
tira da sua cabeça que isso não é bíblico, isso não é wesleyano. Então você não pode ser desigrejado. Volta para a tua igreja, meu irmão. Volta para a tua igreja, minha irmã. Porque fora dela você vai ter dificuldade, ok? Querido, querida, Lucas 11:42 é o texto que nós começamos e que Jesus ele aponta num pequeno trecho. Ele aponta para a Torá, para a lei, ele fala do dízimo, fala do que é importante em 2 ou 3 linhazinhas. E hoje a gente quis dizer apenas isso. Eu estou falando há 60 minutos e eu preciso encerrar. Domingo que vem eu preciso que você, se você puder, pesquise na tua Bíblia todos os lugares onde aparece a expressão dízimo, e também comece a precisar nos lugares, principalmente no Novo Testamento, onde aparece a expressão oferta. A partir da semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre a diferença entre uma e outra e o que de fato é a oferta, para a gente poder continuar, tá bom? Até que a gente entre no que a gente chama de mordomia cristã.